Pessoal, vou mostrar aqui como que funciona o cálculo de momento máximo e momento mínimo de uma estrutura qualquer, tá? Aqui no caso, a gente vai fazer o cálculo numa estrutura que vai ter dois apoios, tá? Vocês têm que imaginar como se fosse, sei lá, uma ponte com dois pilares, né? E a gente vai ter que calcular o momento máximo e o momento mínimo gerado nessa estrutura quando a gente tem um carregamento que agora está percorrendo, o carregamento móvel está percorrendo a nossa estrutura. Então, para isso, a gente vai ter que construir o que nós chamamos de linhas de influência, tá? E o que é a linha de influência? Basicamente, a gente vai utilizar um método que a gente vai construir uma linha em cima do eixo da estrutura, de tal forma que quando a gente posicionar o nosso trem tipo na estrutura, a gente vai conseguir descobrir qual que é, observando a linha de influência criada, a gente consegue geralmente a gente já encontra mais ou menos a região mais crítica, só que a gente consegue provar fazendo os cálculos, tá? Então, eu já falei para vocês nas aulas passadas como que a gente constrói a linha de influência de momento. Linha de influência de momento, a gente vai ter que fazer um deslocamento, então a gente vai tirar a rigidez da seção em questão, no caso é a seção S, tá? Então, na seção S a gente vai quebrar essa rigidez e vai articular. Quando a gente articula esse giro aqui, essa projeção desse giro tem que ser exatamente ao valor do trecho até a seção S, tá? Onde você está quebrando, certo? Por que não está igual? Porque eu fiz fora de escala, tá? Eu fiz uma escala, o dobro da escala, só para a gente conseguir visualizar melhor o gráfico. Então, aqui no caso, se você colocar a régua, vai aparecer 6, tá? Mas se a gente for colocar na reguinha certinho, vai dar 3 e 3, como tem no desenho para vocês lá do exercício digitalizado, na apostila, tá bom? Então, basta a gente dar um giro na seção, quebrar a rigidez e dar um giro, certo? E a gente tem que dar um giro de tal forma que a gente consiga descobrir quais são essas alturas aqui, linha de influência. Por que a gente tem que descobrir a altura? Porque para a gente calcular qual que é o valor de um momento gerado por uma carga concentrada, a gente tem que multiplicar pela altura dLi na posição em questão, tá? E para calcular o momento gerado por carga distribuída, a gente vai multiplicar o carregamento distribuído, que é aplicado no nosso trem tipo, pelas áreas formadas pelo LI, mas depois a gente vai voltar mais nesse assunto, tá? Então, a gente tem que encontrar primeiramente as alturas. A gente vai precisar dessa altura 1, altura 2, altura 3. A princípio, a gente precisa dessas 3 alturas. E como que a gente faz isso? Semelhança de triângulo, tá? Então, se você observar, quando a gente dá uma quebra, gira a estrutura e faz esse movimento com a estrutura, o restante tem que acompanhar, né? Então, quando você articula, quebra ela, essas alturas aqui, esses apoios, essas regiões de apoio, são apoios de primeiro e segundo gênero. Isso permite a rotação, então a estrutura ela vai fazer um giro conjuntamente com o giro que você está aplicando. E aí vem a regrinha. Para momento, sempre você vai pegar o quê? Vai fazer a projeção da quebra, faz a projeção das linhas e vai projetar também a posição de onde está o apoio. E esse valor aqui de altura vai ser exatamente o valor dessa distância do apoio até S, tá? Aqui tá fora de escala de novo, por causa que eu dobrei a escala para a gente conseguir ver melhor os nossos diagramas. Então é 3 e 3. Quando você quando você descobre essa altura aqui, a gente pode fazer semelhante de triângulo, né? Então, vamos lá. Como que a gente calcula H1? Vamos lá. Ó. Pega esse triângulo. Você tem aqui um triângulo maior, né? E um triângulozinho menor. A gente precisa dessa altura aqui, H1. Então fica aqui, ó. Triângulo maior, 3 está para 8, né? 3 está para 8, assim como H1, né? Esqueci de colocar aqui, ó. Um H1 está para 5. Nossa, a distância aqui é 5. Fazendo isso, a gente encontra que H1 é 1,875. Da mesma forma para H2, ó. A gente pode fazer semelhança de triângulo entre esse triângulo e este. Então fica essa altura que a gente encontrou, 1,875. Então, essa altura de 1,875 está para 3,
1875 está para 3, assim como H2 está para 2. Fazendo o cálculo, a gente descobre H2. Da mesma forma, H3, esse triângulo aqui com este triângulo, né? Então fica esse 185 está para 5, tá? Esse aqui foi só um erro, ok? 1,875 está para 5, assim como H3 está para essa distânciazinha aqui, tá? Então, H3. Aqui, no caso, são 3 metros, né? Eu coloquei errado, 3 metros. Beleza. Calculou H3, 1,125. Beleza. Com as alturas, agora a gente consegue calcular as áreas, certo? Então, a gente tem que discriminar certinho. Tudo que é para cima é negativo, como o momento sempre foi assim, né? E para baixo positivo. Então, ó, área 1, esse primeiro triângulo, área do triângulo, 1,25 vezes 2 dividido por 2. A gente calculou aqui, ó, igual a uma área. Então, você vai colocar sinal, mesmo sabendo que não existe, né? A gente vai colocar sinal para a gente referenciar. Ó, essa área se refere ao momento negativo. Para a área 2, a mesma coisa, ó, 2 triângulos. Faça o cálculo aí, ó. 2 triângulos vai dar uma área de 7,5. A somatória disso aqui tudo, 7,5. E a área 3, mesma coisa. Altura vezes a base dividido por 2, negativo. Então, se você somar essas áreas, você vai ver que vai dar uma área de 4,562 positivo. Ok? Então, sobressai 4,562 de área positiva. Por que a gente está fazendo somatória de área negativo com positivo? Por quê? Para a gente calcular agora a influência do carregamento distribuído, tá? Esse aqui vai ser o carregamento distribuído permanente do peso próprio, que foi dado para vocês, de 0,5 tonelada metro. Se você multiplicar a área que sobressai por esse valor, você encontra, você multiplica a área que sobressai com o valor do carregamento permanente, a gente descobre o quanto que é gerado de momento, tá? Em relação à carga permanente. Então a gente descobre que sempre esse carregamento sempre vai gerar esse carregamento de 2,281 tonelada metro, ok? Então sempre está existindo nessa seção S, sempre está acontecendo um momento positivo de 2,281 em relação ao carregamento permanente, que pode ser o peso próprio da estrutura, ok? Então sempre está acontecendo. Então basta você multiplicar o carregamento distribuído, né, 0,5 tonelada por metro, pela área que sobressai. Tá? Você poderia multiplicar por cada um, poderia, e somaria, e você somaria todos os valores e ia dar o mesmo valor. Aqui a gente só fez uma simplificação, somou já todas as áreas e multiplicou só por um valor. A gente descobriu, tá? Mas multiplicando por cada um também daria, ok? Então esse é o momento que é gerado pela carga permanente. Beleza. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você posicionar o seu trem tipo na pior situação possível. Do que é constituído o trem tipo? O trem tipo, neste caso, ele é constituído por 2 eixos com carregamentos constantes. Imagine um caminhão, sei lá, um veículo com 2 eixos. E cada eixo vai ter um peso maior, sei lá, o eixo traseiro e o dianteiro, né, onde tem mais carregamento. Além disso, o trem tipo ele é constituído por uma carga acidental, considerando que aconteceu por um acaso, em algum período, em algum dia, em algum instante, todo um carregamento acidental aconteceu tudo numa área específica. Então, para a gente calcular o momento máximo positivo, a gente vai considerar, vai aplicar o permanente, que sempre está sendo aplicado pela estrutura, que vai gerar esse valor de momento, e a gente vai posicionar os eixos mais críticos nas piores posições. Além disso, a gente vai considerar que existe uma carga acidental distribuída que vai acontecer somente na parte positiva, por ocasião de exercício, por ocasião em algum momento. A gente tem que fazer o dimensionamento das estruturas na pior situação possível. Então, se em algum instante da vida dessa estrutura acontecer esse carregamento somente na parte positiva, isso aqui vai configurar a pior situação possível. Pode acontecer, uma probabilidade muito, muito pequena, mas pode acontecer, então você vai ter que calcular, ok? Então, para isso, a gente vai posicionar o nosso trem tipo, a gente vai colocar o eixo mais pesado em cima da maior altura, né? Por quê? Porque a intensidade da carga vezes a altura dela na posição. Então, você vai pegar o eixo
tem maior peso, e vai colocar em cima da altura, ok? Além disso, você vai colocar agora, sabendo que o seu trem tipo ele dista de 2 metros entre eixos, a distância entre eixos é de 2 metros, ou você vai ter que colocar o seu segundo eixo para cá ou para cá, certo? A gente sabe que ele vai ter que o 6 vai ter que estar posicionado aqui, certo? A gente tem duas faixas, o veículo percorrendo em uma direção, um sentido, e em outro. Então você vai considerar que esse trem tipo vai estar passando, vai estar com o seu eixo maior nesse ponto, e a gente vai colocar para a direita. Por que para a direita? Porque se você colocasse para cá, ó, ia dar uma altura menor, né? Aqui é 3 e aqui é 5, então aqui é mais suave, ó, a declividade da nossa linha. Só pela lógica a gente descobre que aqui é a pior situação, certo? Então você vai colocar os seus eixos, o seu eixo de 2 toneladas para a direita, considerando que o carro está vindo aqui, ó, sei lá, percorrendo nesse sentido, e aí neste momento, quando ele está com o eixo mais pesado aqui e o eixo menor aqui, configura a pior situação possível, ok? Então qual que vai ser essa altura? Semelhante de triângulo de novo, pega esse triângulo maior com esse pequenininho formado, aí fica H4 está para 3, que é essa distância aqui, 3 metros, assim como 1,875 está para 5. A gente conta que H4 é 1,115, certo? Então, vamos fazer o cálculo aqui do maior momento acidental possível, considerando o trem tipo uma situação bem específica, né? Como que a gente faz o cálculo? Carga concentrada pela altura e carregamento distribuído vai multiplicar pela área. Então vai ser aqui, ó, 6 toneladas vezes 1,875, tonelada vezes uma altura por metro, a gente encontra tonelada vezes metro. Agora de novo, 2 vezes 1,125, tonelada vezes metro, mais o carregamento distribuído, que é de 1,5 da carga acidental do trem tipo, vezes 7,5. Por que 7,5? Está aqui, ó. Vendo que a carga acidental agora está só na parte positiva, na área 2, ó. Essa aqui é a área 2, que é só esse triângulo positivo. Então é a área desse triângulo aqui do meio, onde você só tem carregamento aplicado nele. Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar que deu 24,7 toneladas vezes metro. Beleza. Então, isso aqui que a gente encontrou é o momento gerado pelas cargas acidentais aqui do nosso trem tipo. Ok? Isso aqui é o momento mais positivo? Não. A gente ainda tem que somar com a influência do peso próprio, do momento gerado pelo peso próprio, que nós já calculamos, que é que está aqui, ó, 2,281. Sempre vai gerar um momento dessa forma. Se a gente tivesse mais área negativa aqui, ó, no início desse cálculo, provavelmente esse permanente ia dar um valor negativo, então sempre teria um momento negativo aplicado. Mas no nosso caso, sobressaiu a área positiva. Então, soma a influência da carga permanente, que está aqui, ó, nesse quadradinho vermelho, mais o que foi gerado na carga acidental. Então, o momento máximo positivo em S é de 27,3 toneladas vezes metro. Ok? E a lógica é a mesma para negativo. Agora você vai fazer o que? Vai posicionar. Só coloquei embaixo aqui, ó, porque não tinha espaço aqui em cima, tá? Vai posicionar de novo o seu carregamento permanente. Você já calculou a influência, tá aqui, tá? E agora você vai posicionar as cargas acidentais do seu trem tipo na pior situação possível para negativo, certo? Então, ó, vamos considerar aqui um horário bem específico na vida dessa estrutura. Toda a carga acidental distribuída está sendo aplicada só nas partes negativas. Por que não na área positiva também? Porque um combate o outro. Então, se você posicionasse uma parcela aqui na positiva, você não estaria simulando o pior momento negativo, ok? Então, a carga acidental vai ficar só na parte negativa. Além disso, você vai ter que posicionar os eixos do seu trem tipo na pior situação possível. Então, você vai colocar 6 toneladas nessa altura aqui, que é a maior. Na verdade, ela é um pouquinho menor, né? Se a gente calcular aqui, ó, o H2 deu 1,25 e o H3 1,125. Mas por que eu coloquei aqui? Porque se você pegar o seu trem tipo, o seu outro eixo que tem que estar vinculado e colocar no triângulo, você vai ver que tem um valorzinho de 2 vezes essa alturinha aqui, ó. Coisa que não teria se você tivesse colocado aqui, ó. Ia ficar 6 toneladas multiplicado por essa altura, só que os 2 toneladas dista de 2 metros, que ia dar em 0. Ia multiplicar 2 vezes 0.
Então aqui configura a pior situação possível, mesmo que essa altura aqui seja um pouquinho menor, ok? Como que a gente encontra a altura? Símbolo de triângulo, faz o triângulo maior, H5 está para esse valorzinho aqui de 1, assim como 1,125 está para 3. Encontra aqui. Pronto. Agora vamos calcular. O momento negativo acidental vai ser 1,5 vezes menos 1,25, né? Que é a primeira altura 1, referente a aqui. Depois 1,5 vezes menos 1,688, que é a área 3, né? Que é essa área aqui, ó. Bem aqui. Mais primeiro eixo, 6 toneladas vezes 1,125, mais 2 toneladas vezes essa alturinha que a gente calculou, vai dar a influência na carga acidental negativa, ok? Então, isso aqui é o momento negativo máximo que vai acontecer? Não, porque ao mesmo tempo está acontecendo a influência do peso próprio. Então, você tem que vir aqui e adicionar o peso próprio no cálculo. Então, o MS negativo máximo, momento máximo negativo, vai ser o quê? 2,281 menos essa carga que você calculou acidental, que deu de menos 9,62. Então vejam só, na seção S existem duas possibilidades de momento, um momento positivo e negativo. O momento máximo positivo deu 27 e o momento máximo negativo 9,62. O que significa? Significa que, dependendo de como a estrutura está caminhando, o trem tipo está caminhando a estrutura, você vai ter em uma situação onde você tem o máximo momento positivo sendo aplicado, vou pegar uma régua aqui, então você vai ter tração das fibras de baixo máximo com um momento de 27, né, uma seção S aqui numa região qualquer, e dependendo de como a estrutura está, quando as cargas estão aqui na pior situação possível, vai estar com um momento máximo negativo, tração das fibras de cima de quanto? 9,62. Isso vai depender de como a estrutura está, como o trem tipo está caminhando a estrutura. Então, isso tudo se refere a apenas uma seção, tá, gente? Então, isso aqui se refere a apenas uma seção, que é a seção S. Como que a gente faria a envoltória, então, dessa estrutura? O que é envoltória? É você calcular todos esses momentos máximos, positivo e negativo, para todas as seções importantes da estrutura. Que seria isso aqui, ó. Basicamente isso aqui, tá? Aqui foi um desenho genérico que eu fiz, tá? Eu nem sei se fica exatamente dessa forma, eu só plotei aqui o que aconteceu na nossa estrutura. Então, a nossa estrutura aconteceu um momento máximo positivo, a gente desenha para baixo, plota de 27, e o momento máximo negativo, certo? E para as outras seções, você ia ter que fazer todo esse cálculo novamente. Você ia quebrar uma seção, sei lá, aqui é uma seção S1, e ia articular. Quebrava uma seção S2, articulava. Calcular o momento máximo, momento mínimo. Momento máximo positivo, momento máximo negativo. Momento máximo positivo, momento máximo negativo. Ok? E aí você fazer o quê? Ligar todos os pontos, todos os negativos com os negativos, positivos com os positivos. E quando você faz isso, você cria uma área, né? E essa área aqui é chamada de envoltória. São as piores situações possíveis para todas as seções da sua estrutura. Okay? Da mesma forma você faria para cortante. Você faria a linha de influência para cortante e você ia colocar um momento para essa seção qualquer aqui, botar um S1. Exercício qualquer, tá? Você calculou que, sei lá, vamos pegar uma outra seção aqui, é aqui. Você calculou que o momento uma cortante máxima deu um valor X e um valor Y. E assim você ia ligar para todos os pontos e você calcularia a área. Isso daria a envoltória de esforço cortante da sua estrutura. Tudo bem, gente? Então, é mais ou menos assim a lógica, tá? Aqui primeiro eu expliquei mais detalhadamente. Eu vou fazer um outro exercício depois, fazendo a envoltória bonitinha de todas as seções, né? Pra gente conseguir desenhar a envoltória. Ok? E é isso aí.